que é a relação entre a religião e Deus? A partir do momento que a gente tem a expressão do que é Deus, uma definição por cima do que é Deus, como é que a gente consegue definir o que é uma religião a partir desse ser, às vezes, de certa forma, até mesmo indescritível, ou descritível, às vezes, pela própria experiência pessoal ou espiritual de cada pessoa? Isso é um negócio muito curioso, porque se você perguntar para diferentes pessoas ao longo da história humana, essa resposta muda. Isso daqui que eu vou falar para você sou eu falando, não é pesquisa, não é ciência da religião, é a minha observação da realidade brasileira, então eu posso estar errado nisso daqui, mas eu acho que eu vou fazer uma descrição que você vai concordar e quem estiver assistindo também. Eu quero entrar um pouco nessa questão das igrejas church, né? As igrejas de parede preta. Porque esse também foi uma questão que gerou uma certa polêmica, né? Que é essa gourmetização da igreja evangélica, né? Então, igreja com paleta de cor, Cara, igreja com loja de souvenir, igreja com entrada só de carro, né? E aí, até chegar no ponto pra mim que é um pouco mais problemático mesmo, que é a igreja com pista premium, né? beleza. Como é que você vê essa questão dessa gourmetização da fé que rolou? É um fenômeno genuíno ou ele também acaba se tornando uma certa forma de explorar a fé em torno da criação de um produto mais vendável, assim? Tem um pouco das duas coisas. Alguém pode dizer que é mais de uma do que de outra. Eu tendo a ser mais crítico desse tipo de fenômeno, tá? Mas tem legitimidade aí. O que eu quero dizer com tem legitimidade aí? Se você vai... Hoje tem duas igrejas que são o símbolo desse negócio. Eu não tenho problema em citar, em falar, é só aquela... Até porque a minha marca de criação de conteúdo é de ser respeitoso, mesmo quando eu sou crítico. Eu posso ser crítico voraz de algo, mas ainda manter respeito por isso, né? Então, tem hoje, hype, são duas maiores. We Are Reino, onde? Em Balneário Camboriú. E a Lagoinha Alphaville, cara. Então você pensa, Alphaville e Balneário Camboriú, você já começa a conseguir fechar um tipo de recorte. Balneário Camboriú e assim, Alphaville da Grande São Paulo, hoje, tem mais ou menos frequentadores de perfil parecido. Como pessoas, não tô nem falando de igreja, não. Se você vai em Balneário Camboriú, o tipo de cultura de balneário, principalmente do frequentador de balneário, o morador de balneário é outra coisa, salve Michael Kuster. só acenando bandeira da paz pra você, porque eu sei que você reclama. Né? Mas o frequentador de Balneário Camboriú e o morador recente de Alphaville tem um perfil emergente que uma coisa bem lembra próximo, a outra, assim. Bem próxima, né? Mas assim, existem fenômenos de fé que eu considero legítimos ali, que eu não vou duvidar de todo o testemunho pessoal de uma pessoa que tá indo ali e tá dizendo que tá encontrando com Jesus. A princípio, a pessoa fala isso pra mim, eu acredito nela, embora eu discorde radicalmente da doutrina do lugar. Então, eu acho que a gente precisa separar um pouquinho as coisas. Entretanto, dando um passinho pra trás, voltando lá na história da espiritualidade como decisão individual, em algum aspecto eu acho que isso é muito positivo, porque a espiritualidade como decisão individual confere um tipo de legitimidade para a espiritualidade e para a fé muito grande. Poxa vida, eu tive uma experiência, eu decidi, eu fui, eu vi e eu acho que é isso mesmo. Eu leio a Bíblia, acho que é verdade, oro, acho que essa é a minha fé, e num aspecto isso é muito positivo. E eu acho que quando a gente fala de uma experiência de fé, que você vai para uma igreja só porque o teu líder de tribo foi, ou quando você compara isso com uma realidade de fé que você tomou a decisão, no nosso contexto ocidental, a gente sempre vai valorizar mais o segundo. Só que tem um detalhe aí. É uma faca, como diria Vicente Mateus, de 2 legumes. A faca de 2 gumes aí é a seguinte: quando a espiritualidade se torna uma decisão individual, o que separa essa decisão individual por espiritualidade de uma decisão individual por consumo?
Eu vou nesse lugar porque esse lugar atende às minhas expectativas. Eu vou nesse lugar porque esse lugar atende às minhas necessidades ou os meus desejos transcendentais. Ou eu vou nesse lugar porque eu vou ter bastante like no Insta. Essa é a digivolução da coisa. Né? Então, você vai ter um fenômeno de consumo aí. Os meus colegas cristãos marxistas, eu não sou um deles. Maravilhoso. Né? Mas os meus colegas cristãos marxistas, eles vão dizer, fácil resolver, cara. Acaba com o capitalismo que não tem mais problema de consumo. É só isso. Né? Mas, tirando isso um pouco de lado, no coração humano vai continuar existindo esse desejo por alimentar as minhas necessidades individuais. E o que eu faço com esse negócio? E aí, só desculpa te cortar, a igreja acaba, ou as igrejas acabam adquirindo os formatos das ondas de consumo e oferta de mercado que outros produtos têm. Então, se você tem uma grande tendência dentro dos mercados digitais, na Creator Economy, que é a nossa, vai. Boa, brabo. Na Creator Economy, se você tem uma grande tendência do digital, que é físico mais digital, nas igrejas você vai ver isso também. Então, quando você pega uma igreja que respondendo muito longamente a tua pergunta, que talvez fosse mais simples, quando você vê uma igreja que tem paleta de cor, que tem logo planejado, que tem planejamento de postagem em rede social, que a correspondência entre experiência digital e experiência física precisa ter coerência entre uma coisa e outra, e que isso é estrategicamente planejado. O que essas comunidades de fé estão fazendo? Elas estão reproduzindo com muita habilidade os modelos típicos de mercado que a gente vê na Creator Economy. O que me surpreende nesse caso é que, talvez pela primeira vez, igrejas estão chegando primeiro. O que eu quero dizer com isso? Ao longo dos últimos 20, 30 anos, o que a gente via acontecer? A gente via uma tendência forte do mundo corporativo acontecendo. Depois de um tempo, algum crente que fazia parte do mundo corporativo pensava assim, e se eu aplicar esse negócio para a igreja? E aí ele trazia isso para dentro da igreja. E aí causava uma grande nova tendência do mundo da igreja, 5 anos atrasado depois que o mundo corporativo já está fazendo. 10 anos atrasado depois que o mundo corporativo já está fazendo. E ali, depois disso tudo, a gente ia ver o que deu de bom e quais foram os malefícios que esse cara trouxe para tentar corrigir teologicamente a coisa e tal. Então, isso era o que acontecia. O que tem acontecido nos últimos anos, em especial no Brasil, que é, do ponto de vista somente do observador, na minha opinião, fascinante, é o fato de que as igrejas estão chegando primeiro. Então, essa questão do digital, que é essa coisa das grandes ações físicas mais digitais, dos grandes projetos. Qual que é o sonho de um criador de conteúdo maduro? É deixar de ser um cara que só faz publi para ser o cara que apresenta grandes projetos para uma marca e essa marca vai se associar a ele por um grande projeto, em vez do cara ficar vivendo de publicidadezinha a cada semana. Sabe-se lá se no mês que vem ele vai ter as mesmas que ele teve esse mês e essa vida é instável. Isso é a vida do criador de conteúdo maduro, né? O cara que ainda está tentando, não chegou ainda nessa fase, mas o criador de conteúdo maduro, ele está lidando com essa questão. Tem igrejas hoje que estão nascendo já com a ideia de grande projeto, e com o grande projeto já feito, e com as grandes ações do digital e do físico com correspondência entre si, antes mesmo do mercado amadurecer nesse sentido. Isso é novo. Mas assim, eu só vou fazer um paralelo aqui que eu acho curioso, porque isso me bate, por exemplo, que acho que até uma dificuldade que a própria igreja católica tem, né? Como é muito presa à liturgia, da cerimônia, essa coisa old money da igreja católica, né? Old money é bom. É o mais old dos moneys, né? É um dos. Old Se money, não for o mais, é um dos. A igreja católica acaba sendo esse cruzeiro gigantesco que qualquer curva... Pô, pensa como é que deve ser o processo de aprovação de um post na rede social do Vaticano. Minha Nossa Senhora! Deve ter uns 10 cardeais ali que juntam pra quebrar um pau.
Mas onde eu queria chegar, na verdade, é só um paralelo mesmo que acabou vindo na mente, assim. Mas onde eu queria chegar é no ponto de, assim... É um meme, mas acho que esse meme vai fazer esse sentido, tá? É o famoso Feliz Agora, Lutero. Que é o... Sabe qual que é, né? Que é um pouco dessa coisa de pegar e falar assim... Mas quando teve a Reforma Protestante? Quando teve tudo isso... Não era pra parar com essa questão Não da era muito mais, mercantilização? tipo assim... Vamos parar um pouco com essa coisa da mercantilização, dessa coisa da imagem acima da questão da religião. E a partir do momento que assim... Pô, a minha igreja só tem que ter parede preta, só tem que ter paleta de cor, só tem que ter não sei o quê. Você só pode tomar na xícara da Castrinho Church... Isso, você não tá, sabe, você não tá fazendo uma ferradura voltando exatamente, tipo, a gente saiu daqui, tá ligado? Parece briga da Ambev com a Coca-Cola. Né? Pô, como é que a gente voltou pro mesmo lugar de onde a gente saiu, sabe? A pergunta é, será que algum dia a gente saiu desse lugar? Eu acho que essa é uma das perguntas a serem feitas. Eu vejo Jesus derrubando as banquinhas do templo na purificação do templo lá no 1º século. Então você tem aí uma questão de mercantilização da fé já nos tempos de Jesus. Eu vejo, sim, as indulgências em alguma medida na Alemanha. E hoje a gente tem essas questões nas mais variadas igrejas. E Lutero, em termos, não resolveu a questão. Daí que vem a crítica dos meus amigos marxistas de dizer, acaba com capital que você não tem mais esse problema. É porque assim... Mas é uma provocação muito mais do que uma solução real para a coisa. Eu não acho que o ser humano muda por causa disso. Então, o que eu estou tentando apontar aqui é o seguinte... Enquanto o ser humano ainda tiver, e vai ter, necessidades individuais que suplantam a identidade comunitária dele e a percepção da dor do outro, a gente vai continuar tendo esses modelos de consumo. Tá? Isso não tem muita saída. O cara vai na igreja porque ele está querendo uma benção divina. Um favor da divindade. Qualquer igreja que seja. Pode ser evangélica, pode ser católica, pode ser qualquer outra religião. Na média, nós buscamos o auxílio divino por causa disso. Na média. O que eu acredito que muda a coisa são algumas experiências individuais que fazem com que o cara caia na real que essa vida é uma volta em círculo. Vitor, uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente quando a gente tá falando sobre religiosidade, é uma pergunta muito simples, muito fácil de responder, e acho que você consegue resolver isso daí num tweet, né? Será? O que é Deus, Vitor? Tava vendo. Essa eu vi chegando ali, na esquina. Ali na feira, ali do lado que eu ia entrar pra entrar nessa rua, vi que tem feira. Eu tava vendo isso aí chegando lá longe. Facinho. Cara... Vamos lá. Dentro de uma perspectiva cristã, isso é realmente um pouco mais fácil de se responder. Tá? Deus é o ser criador de tudo que a gente conhece. E, portanto, fora do tempo, fora do espaço. Sendo ele fora do tempo, fora do espaço, indescritível a não ser por aquilo que ele permite se revelar. Isso seria uma descrição cristã clássica de Deus. Nem todo mundo é cristão, nem todo mundo que acredita em Deus é cristão, e aí a gente tem um problema. E aí por que eu falo que isso é uma definição cristã clássica de Deus, né? A ideia do que eu acabei de descrever é mais ou menos o seguinte, olha, você tem um ser que é criador do universo, e se ele está fora desse universo, quem está aqui dentro não tem ferramental para conseguir falar a respeito dele, para conseguir conhecê-lo, a não ser que ele resolva intervir no universo de novo e mostrar para quem está dentro da criação dele como ele é, o que ele é. Basicamente essa é a concepção, não apenas cristã, mas eu poderia expandir isso para uma concepção judaica, islâmica também de Deus. Acho que
essas três grandes religiões pensam em Deus dessa forma. Quando a gente vai para as expressões de religião mais orientalistas ou espiritualistas, Deus é um ser menos pessoal do que isso. Geralmente essas religiões vão enxergar Deus como algo de inexplicável que transita no meio da nossa experiência humana. Então a gente está vivendo a nossa vida material aqui, mas o cara sente que tem alguma coisa a mais. Talvez ele queira descrever isso como uma pessoa, mas talvez ele queira dizer que é apenas uma energia ou coisa do gênero. Então ele vai dizer assim, olha, Deus é essa coisa a mais que a gente não tem muito ferramental para descrever, mas que a gente sabe que está por aqui. Religiões mais panteístas ou panenteístas vão mais ou menos nessa direção. Para ficar numa definição que eu acho que cabe meio que para qualquer religioso, Deus é aquilo que a gente chama de transcendente. É aquilo que está além da nossa capacidade descritiva. Eu falo de uma perspectiva cristã, sendo um teólogo cristão, então eu consigo falar algumas coisas a mais por uma confessionalidade de fé. Então eu tenho a minha própria fé para fazer algumas descrições um pouco mais fechadas a esse respeito. Mas se a gente quiser falar de Deus num sentido que qualquer religioso meio que concordaria, cara, tudo que está aqui a nosso alcance, que a gente consegue descrever como objeto, é imanente, é algo que eu tenho recurso para fazer descrições, tá? E aquelas coisas que parecem além. Ah, isso é transcendente, isso daí é Deus. Mais ou menos por aí. E qual que é a relação entre a religião e Deus? A partir do momento que a gente tem a expressão do que é Deus, uma definição por cima do que é Deus, como é que a gente consegue definir o que é uma religião a partir desse ser, às vezes, de certa forma, até mesmo indescritível, ou descritível, às vezes, pela própria experiência pessoal ou espiritual de cada pessoa? Então, cara, isso é um negócio muito curioso, porque se você perguntar para diferentes pessoas ao longo da história humana, essa resposta muda. Tá. Então, eu vou usar, já que você mencionou a questão do Brasil no começo do podcast, eu vou usar... Eu bebi água, agora eu trouxe o pigarro. Em vez de liquidar o pigarro com a água, eu fiz o contrário. Olha só, criador de conteúdo experiente, legal esse que você chamou, Edson. Mas assim, vamos usar a experiência brasileira para te explicar como essa resposta muda ao longo do tempo, tá? Isso daqui que eu vou falar para você sou eu falando, não é pesquisa, não é ciência da religião. É a minha observação da realidade brasileira, então eu posso estar errado nisso daqui, mas eu acho que eu vou fazer uma descrição que você vai concordar e quem estiver assistindo também. Até a década de 80, o que era o espaço religioso brasileiro? O espaço religioso brasileiro era basicamente ser católico. Uhum. E ser qualquer coisa diferente disso implicaria algum tipo de dificuldade social para você. O que eu quero dizer com isso? Em determinadas famílias, até hoje, você se declarar ateu é um tabu. Uhum. Você vai ter problemas familiares, vai ser difícil, talvez, chegar para sua avó, para o seu pai e dizer, olha, não acredito mais em Deus. Em outras famílias, hoje em dia, já nem tanto. Mas até a década de 80, eu diria, na maioria esmagadora das famílias, você chegar em casa e dizer que é ateu, você ia estragar o almoço de domingo. Não só um almoço, né? Talvez mais uma sequência boa de almoço. E para si mesmo você ia estragar vários, porque ia vir aquela tia sua dizer, olha, eu rezei uma novena por você, porque você está perdido, etc. Mas não é só o ateísmo. Se você, na década de 80, chegasse em casa e dissesse para sua família católica super tradicional que agora você está frequentando um terreiro,
né? Uma religião de matriz africana, que é como a gente fala hoje. Na época, lá na década de 80, não tinha essa coisa do macumba, né? isso aí. Macumba, Nem, não tinha o politicamente correto para dizer, não, eu tô indo num terreiro de macumba. Você ia estragar o almoço de família também. Se você dissesse nesse almoço que não foi o terreiro, se você dissesse que você virou evangélico, a mesma coisa. Você teria um problema com a sua família na maior parte dos casos. Porque a maioria das famílias era católica tradicional. Beleza. A pergunta é, essas famílias católicas tradicionais que se escandalizariam com o neto ateu, ou com o neto evangélico, ou com o neto do terreiro, ou talvez com o neto do espiritismo, essa família, ela era religiosa de fato? E a resposta é às vezes sim, às vezes não. Lembra que tinha aquele papo de, eu sou católico, mas não sou praticante? Uhum. E você pegava uma família. Olha, isso acontece ainda hoje, mas na década de 80, que foi a década que a gente cresceu, eu e você crescemos de criança. Eu acho que você é de 80 e alguma coisa. Sou 87. 87, eu sou um pouquinho mais velho que você. Eu sou de 83, mas... Bravo. Naquele período ali, você fazer parte de uma família católica não praticante, mas que se escandalizava com as alternativas religiosas, era algo absolutamente comum e eu diria quase a regra. Tanto assim que a gente está vendo agora, nos últimos 10 anos, 20 talvez, mas nos últimos 10 de maneira mais forte, gente querendo ser católico por opção. Aquela coisa assim, eu sou católico com orgulho, sou católico por opção porque eu gosto do padre fulano. Não tinha isso. Minha família, eu posso falar por mim, eu sou católico por indução, né? Eu fiz catequese, eu fiz crisma. Minha família frequentava igreja apenas em épocas especiais. Tá, tem a missa de Páscoa, a missa de Natal, aí você tem ali a primeira domingo de Ramos. A primeira comunhão, de repente, do seu primo, que vamos, porque tem... Casamento, funeral, esse tipo de coisa. A missa de sétimo dia de alguém. Né? E a gente ia, e como a gente tem, pelo menos aqui na região da Moca, existe uma vida, posso dizer, uma vida secular, muito ligada à igreja, muitos eventos, festas, estão ligados à região da igreja, frequentávamos a igreja porque estávamos sempre muito próximos à igreja, né? O que eu tô querendo mostrar com isso? Que o papel religioso, nesse contexto específico, ele era mais cultural do que tinha a ver com Deus, necessariamente. Esse é um ponto. E o outro ponto é que o Brasil descobriu nos últimos 30, 40 anos, e esse é o ponto mais ousado que eu vou fazer agora, que eu falei lá no começo, né? Uhum. Isso é coisa minha, não é pesquisa. Isso é coisa minha. Se alguém quiser pesquisar em ciência da religião depois, pode roubar à vontade, gente. Eu vou ficar muito feliz que alguém resolveu pesquisar esse negócio. Mas a minha percepção é que o Brasil descobriu religião como fenômeno espiritual, individual ou pessoal nos últimos 30, 40 anos. Ele existia dentro do catolicismo antes disso, claro, ele existia dentro de expressões religiosas legítimas que alguém tivesse em outro tipo de confissão, claro que existia, mas era uma coisa excepcional. Como um fenômeno generalizado, as pessoas entendendo religião como expressão pessoal da fé delas, de fato tendo uma conexão com Deus para além de uma questão meramente cultural, assim, de maneira massificada, a gente está vivendo isso nos últimos 30, 40 anos, o que é muito interessante, porque muita gente decretava o século XXI como o século da morte da religião. Nossa, loucura, né? A morte de Deus, a chegada da razão. No contexto brasileiro, especificamente, o que a gente está vendo é algo bem diferente. O que a gente está vendo é uma revitalização das experiências religiosas de indivíduos. Então, num intervalo curto, de 30 a 40 anos, essa relação que você me perguntou entre religião e Deus, só no Brasil, a resposta já é diferente para hoje do que era um tempo atrás. Você acha que esse fator nosso de questão de religiosidade, de religião e comportamento,
ela não tem muito a ver também com esse passado de colônia que a gente teve? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas, veja só. Tem a ver com o passado de colônia, e com esse passado de colônia, obviamente, você tem um fator contingente cultural, histórico, geográfico, que vai fazer com que o catolicismo seja prevalente. Então você tem a metrópole é católica, a colônia vai ser católica por conseguinte. É claro que tem um fator colonial e até colonialista razoável, assim, forte. Então tem a ver com isso. Agora, a ideia de que a religião é uma expressão cultural e coletivamente construída, ela não vem só de um ambiente colonial. Vou dar um exemplo atual e um exemplo histórico, tá? Quando você vai para a Península Ibérica, você tem um fenômeno bastante interessante ali na Espanha. Só conta pra rapaziada onde é a Península Ibérica. Espanha e Portugal. Que é sempre uma boa dar esse toque. Espanha e Portugal. Então, assim, você tem um negócio bastante interessante lá, que são os ciganos. Tá. O que é o cigano? Cara, putz, cigano é um povo, cigano é uma cultura, cigano é um monte de coisa ao mesmo tempo. É um grupo de pessoas. Quando um cigano muda de religião individualmente, ele só, isso às vezes é um trauma também dentro da comunidade. Exceto se essa pessoa que mudou de religião for o, entre aspas, líder tribal ali daquele grupo de ciganos. Se ele é o patriarca ali, não é traumático, porque todo mundo junto vira da religião do cara. Caraca. Então, isso é o comum, não é uma regra, mas isso é o comum. Então, você tem o cara que é um líder familiar dentro de uma família cigana, esse cara vira muçulmano, vai todo mundo junto frequentar a mesquita, cara. A família inteira. Porque a expressão de espiritualidade, ela é construída naquele contexto específico como uma expressão comunitária. Não é uma expressão individual. Tá? Então, isso é um exemplo atual. Isso acontece hoje. O cara vira evangélico, a família toda começa a ir na igreja. E se de repente o pastor briga com esse cara e ele resolve ir embora, vai todo mundo embora. É uma coisa dos nossos tempos atuais, que a gente vê num grupo bastante específico, o grupo cigano. Esse tipo de adesão a religiões, ao longo da história humana, é mais comum do que a adesão individual, experiencial, fenomenológica, pessoal. É mais comum você ver isso. Então, talvez, se você for lembrar lá das suas aulas de história, quando você estava estudando Idade Média, aí o seu professor simplificava um pouco a coisa, mas ele chegava com o seguinte discurso, mais ou menos, agora eu vou simplificar a simplificação dele, mas mais ou menos o que o cara dizia, você vai puxar pela memória, você vai lembrar. Não, aí o rei fulano se converteu ao cristianismo e todo mundo se converteu ao cristianismo. Porque todo mundo tinha a religião do rei. É uma simplificação, mas é uma coisa mais ou menos o seguinte: um rei na Idade Média nada mais é do que um líder tribal. E quando o líder tribal toma uma decisão, junto com ele vem a esposa, junto com ele vem os servos, junto com ele vem os filhos, e gradativamente você tem uma inclinação para todo mundo acabar aderindo àquele sistema religioso. É o mais comum. Mas nem sempre ao longo da história foi assim. Quando você pega, por exemplo, o que a gente chama hoje de Antigo Oriente Próximo, vou explicar, não vou deixar igual a Península Ibérica, não. Porque eu ainda pensei, será que a rapaziada sabe onde é a Península Ibérica? Nem sempre, é verdade. O Antigo Oriente Próximo, galera, você também estudou na escola. Lembra que você começava a estudar história geral com Antigo Egito, Sumérios, babilônicos, assírios, fenícios. Essa galera é a galera da Antiguidade Oriental ou do Antigo Oriente Próximo. Ali, sabe como é que era esse lance de religião? Tem um monte de deuses, eles são politeístas. A adesão à religião se dá pelo Deus que é mais poderoso. Como que você sabe que um Deus é mais poderoso? Bom,
qual é a nação que tem mais poder militar? Pô, o Deus daquela nação provavelmente é o mais poderoso, você adere a ele. E mais que isso, qual que é o Deus que manda mais chuva? Tô super simplificando a parada, mas assim, naquele pedaço de terra, a civilização se construiu ao longo daquilo que a gente chama de crescente fértil, né? Era uma agricultura pura. Então chuva era um treco muito importante. Então o pessoal estava ali do lado do Nilo plantando, precisa de chuva. O pessoal está do lado do Rio Jordão plantando, precisa de chuva. O pessoal está ali entre os rios Tigre e Eufrates plantando, precisa de chuva. O Deus que manda a chuva é o Deus bacana. Deus das tempestades, esse Deus é um Deus bom. Então, em algum outro momento, para longe da experiência pessoal, existe a questão do Deus nacional, e você olha para o tamanho e para o poder de uma nação e você fala assim, poxa vida, eu acredito no meu Deus, mas o chefe dele deve ser aquele Deus lá, porque ali chove mais. Não, e um certo Deus da necessidade também, né? Do tipo, esse é o Deus que atende as minhas necessidades pessoais, ou o que eu preciso agora também, né? Quando a gente pensa, por exemplo, é claro que existe espaço para experiência pessoal. Você pegar, por exemplo, o próprio relato bíblico que se dá nesse contexto do Antigo Oriente Próximo, você tem histórias de encontros pessoais com Deus. Abraão, Jacó, Moisés. Então, tem um espaço para isso, mas justamente esses encontros, eles muitas vezes se dão no âmbito da necessidade. O que está precisando acontecer? Eu sou escravo, eu preciso ser liberto. Opa, tem aqui o advento de um Deus libertador. E assim você tem o relato do Êxodo. Então, claro, você tem a experiência pessoal de Moisés com a sarça ardente e tal. Então, é espiritualidade pessoal? É espiritualidade pessoal. Mas é para um povo. Agora, e para o povo acreditar? Não, para o povo acreditar, os feitos de Moisés precisam ser maiores do que os feitos dos magos ou dos sacerdotes do faraó. O Deus de Moisés precisa se mostrar maior do que o próprio faraó, e você tem 10 pragas, e assim sucessivamente. Então, essas relações do ser humano com a divindade e como a religião faz esse papel mediador, muda em 40 anos, como a gente viu no Brasil, mas tem coisas que quando a gente olha para o decorrer da história, com a nossa cabeça ocidental do século XXI, às vezes é até um pouco surpreendente para nós. Você fala, caramba, todo mundo se converte junto? Todo mundo se converte junto. É um negócio que para nós parece um pouco doidinho, mas para uma comunidade como uma comunidade de ciganos que é mais comunitária, que vive tudo em comunidade, que tudo é compartilhado, talvez não seja tão antinatural assim, que a espiritualidade também seja. Por falar em todo mundo se convertendo ao mesmo tempo, eu tenho um número aqui que fala um pouco sobre o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Uhum. E eu sei que quando a gente fala de igreja evangélica, a gente está falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Não existe uma unidade, né? Cada um tem a sua própria vertente. Mas a gente tem um número aqui que hoje quase 27% da população brasileira se identifica como sendo evangélico. Então a gente está falando aí de uma massa de quase 47,5 milhões de pessoas no Brasil. Esse é um aumento muito grande em comparação dos censos, né? Foi um aumento de percentual de quase 5,3% do censo de 2010 para o censo de 2022, que é o mais recente. E aí, eu acho que essa é uma pergunta que eu já me peguei conversando sobre isso em live, e acho que você já deve ter se pegado, todo mundo que estuda um pouco de comportamento, sociologia, antropologia, tem falado um pouco sobre isso, mas quero trazer isso para nossa conversa. Por que os evangélicos, né, o número de evangélicos cresce tanto no Brasil hoje em dia? Edson, assim, como todo fenômeno, esse aí também é multifatorial, né? Então tem um monte de explicações, algumas talvez estejam erradas, muitas delas talvez estejam certas, e as que estão certas formam uma rede, uma matriz de possíveis razões para isso acontecer. A primeira coisa é que, para entender qualquer fenômeno religioso, a gente nunca pode descartar a experiência real das pessoas com Deus.
Então, quando eu olho para o fenômeno evangélico e eu escuto os relatos, sendo eu um evangélico histórico, eu não tive a experiência de chegar em casa e contar para os meus pais, virei evangélico e estragar o almoço. Você sempre foi? Porque eu sempre fui, porque a minha família é, né? E isso fez com que eu observasse esse fenômeno de crescimento ao longo do tempo. Então, quando eu era criança na escola, eu era o estranho, nesse sentido eu Você era estudou em colégio católico ou... Eu estudei no colégio, e olha só que coisa curiosa, eu estudei no Mackenzie, que era um colégio presbiteriano, Tá. mas eu era um dos únicos evangélicos que tinha lá, Que não loucura. tinha evangélico ali. Eu lembro da minha sala de aula, que eu era um colégio católico, a gente tinha acho que 1 ou 2. Pois é, e hoje tem esse monte, né? Então eu vi essas pessoas chegando, e vendo essas pessoas chegando, e ouvindo as histórias delas, os relatos, a gente não pode descartar os encontros pessoais que essas pessoas tiveram com Deus. E nesses encontros pessoais, que elas fizeram sentido daquilo dentro de uma sistematização evangélica da coisa. Então, eu acho que esse ponto precisa sempre ser colocado. Agora, é multifatorial, tem outros fatores acontecendo. Então, a gente não pode descartar o caráter, vou falar difícil de novo e explico, tá, gente? Mas a gente não pode descartar o caráter proselitista do evangelicalismo. O que é isso? Os evangélicos, eles levam muito a sério a ideia de fazer novos convertidos. Historicamente, o nosso evangelicalismo brasileiro, ele é herdeiro, ele é filho do que é o evangélico americano. Então, quando você olha para as igrejas evangélicas brasileiras, a esmagadora maioria delas, não todas, mas a esmagadora maioria delas, teve o seu início, teve a sua origem com algum missionário americano que veio para cá. Outras hoje em dia estão até com o nome em inglês já, né? Que Aí já fez a volta na ferradura. Mas a gente já fala disso. Aí já fez a volta na ferradura, né? Mas, quando você pergunta, tá, e o que é o evangelicalismo americano? Tem uma frase nos Estados Unidos que é muito curiosa, que alguém disse isso, sei lá, na década de 90, que o que é um evangélico? E o cara responde, o evangélico é alguém que gosta do Billy Graham. E o que é o Billy Graham? Billy Graham era um desses televangelistas era um desses evangelistas que aparecia na televisão, mas o lance dele até era mais pregar em grandes estádios, para grande público e tal. Gigantesco, cara. Qual que era a missão do sujeito? Pregar o evangelho para ter mais gente convertida. Isso é fazer prosélitos, isso é fazer novos discípulos. O prosélito é isso, né? É um novo discípulo. Então é o caráter proselitista do evangélico. Então o evangélico tem como um senso de missão trazer pessoas para a sua religião. Então, às vezes, enquanto outras religiões estão preocupadas com a sua liturgia, com o seu espaço de transcendência, com a disciplina espiritual de determinadas práticas, o evangélico está preocupado com essas coisas em alguma medida, mas em grande medida com fazer você virar evangélico também. Então, em algum momento, os evangélicos descobriram como ser efetivos no Brasil nessa tarefa. Nessa tarefa de fazer novos discípulos, em algum momento, esses evangélicos descobriram uma maior efetividade que não tinha lá na década de 70, na década de 80, na década de 90, começou a ter. Um dos grandes fatores é a adaptabilidade do pentecostalismo. Então, quando você olha para esses números que você me disse aqui, a gente tem que lembrar o seguinte: a esmagadora maioria desses evangélicos que você mencionou são das diferentes bandeiras da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem de vários tipos, tem de várias bandeiras, mas todas elas têm algo em comum para serem chamadas de Assembleias de Deus. Da Igreja do Evangelho Quadrangular, que ainda é uma massa de gente muito forte, e de pequenas igrejas, de pequenos estabelecimentos. Estando na periferia, você vê isso aqui em São Paulo até menos do que em outros lugares. Baixada Fluminense é um belíssimo exemplo disso. Aquelas pequenas igrejas que se alocam onde antes havia algum pequeno estabelecimento comercial. Pô, aqui tem pra cacete. Aqui na VP,
Pô, daqui até o Shopping Moca você vê muito. Vê Boteco bastante. que virou igreja. Tem um lugar Exato. que era um boteco, virou uma igreja. É muito. Acho que daqui, ó, só pra você ter uma ideia. Eu com frequência vou daqui até o Shopping Moca a pé, que é um shopping que fica próximo. Devem ter umas 12 igrejas evangélicas no caminho. Desse tipo, assim. É muito mais fácil você abrir uma igreja evangélica do que você abrir uma igreja católica, percebe? É difícil você ter um ponto de pregação católico num espaço como esse. Então você teve essa proliferação de Assembleias de Deus nesse modelo. Para quem não sabe como funciona uma Assembleia de Deus, como que as coisas geralmente funcionam numa Assembleia de Deus? Você está numa cidade e você tem a Assembleia Sede, que geralmente está num lugar privilegiado da cidade. E você tem as congregações, que são o que popularmente se chama Assembleia de Bairro. Essa Assembleia de Bairro pode ser em qualquer lugar. Pode ser qualquer salão. Pode ser qualquer ponto de pregação. Depois ela cresce. Depois, com o tempo aí, o obreiro tá lá, virou pastor tal, e a coisa vai dando certo, a coisa cresce. Mas começar? Começa numa sala. Numa sala como essa. 7 pessoas Pô, aqui. aqui na rua de trás, numa casa idêntica a essa, tem uma igreja. E aí o que acontece? Você tem um efeito de capilarização. Esse efeito de capilarização vem acompanhado, no caso das Assembleias de Deus, não da maioria dessas igrejas de pequenos estabelecimentos comerciais necessariamente, do evangelho quadrangular, mezzo, mas assim, essa capilarização, no caso das Assembleias de Deus, vem acompanhado de alfabetização, vem acompanhado muitas vezes de melhorar o padrão de agenda dos seus fiéis. O que eu tô querendo dizer com melhorar o padrão de agenda dos seus fiéis? Aquele marido que voltava do trabalho e dava aquela passadinha no bar para beber e só chegava em casa 22h30, com sorte, agora ele tá voltando para casa direto porque ele não quer que os irmãos da igreja vejam ele no bar. Ou porque ele mudou de vida mesmo e não quer estar no bar. E ele vai dormir cedo. E ele acorda cedo. Sabe o que acontece com esse cara? Esse cara começa a render melhor no trabalho. Esse cara começa a render melhor no trabalho. De repente, a casa dele, que era com tijolo exposto, vira a única casa com massa corrida. Pode gastar no boteco, né? Parou de gastar no boteco, melhorou a vida dele no trabalho. O pastor falou pra ele: é uma vergonha que crente mora numa casa que tem televisão dentro, mas não tem massa corrida nas paredes. Uma coisa do gênero. E de repente ele é o único cara que tem uma casa bonitinha na rua. E aí você tem, ao lado da experiência real, religiosa, o fenômeno social, econômico. E irmão ajuda irmão, né? Você tem uma criação de uma comunidade. Perfeitamente. Um outro fator ainda, Edson, que eu acho que é pouco falado, é a estabilização monetária que o Brasil viveu nos últimos 30 anos. O que eu quero dizer com isso? A gente viveu esse negócio de, eu e você, de pegar uma cédula de cruzeiro que amanhã não tá valendo a mesma coisa. Eu queria comprar um chocolate, amanhã só deu para comprar um pirulito. Pai, preciso de mais uma nota. Você lembra disso? E aí, com o Plano Real, 93 o RV, 94 Plano Real para valer, né? O real entrando e a inflação, ou a hiperinflação sendo derrotada, né? Inflação a gente ainda tem, mas não tem mais hiperinflação. O que aconteceu? Isso é uma coisa que pouca gente fala, mas o papel da estabilidade monetária, do fim da inflação para o crescimento do evangelicalismo é brutal. Essa estabilização permitiu que o discurso da teologia da prosperidade tivesse maior efetividade. Porque enquanto você tinha hiperinflação, por mais que você pregasse que o cara ia ser próspero, ele não ia ser. Nunca. Hiperinflação é o maior fenômeno de concentração de renda que existe. Porque eu e você que estamos na classe média hoje, temos a capacidade de poupança, e na medida do que nosso dinheiro está no banco, a inflação chega, mas se estiver na renda fixa, a gente
consegue ter o reajuste da renda fixa, a gente não perde dinheiro. Mas quem está vendendo o almoço para comprar a janta não tem esse privilégio. Então, num contexto de hiperinflação, o cara que está na periferia, ele nunca consegue passar a massa corrida no reboco. O cara que está na periferia, por mais que ele melhore a agenda dele e trabalhe mais e seja mais efetivo, ele dificilmente obtém o resultado concreto daquilo. Então a estabilização da moeda foi fundamental para que o discurso do púlpito se transformasse em algo real na vida dos caras. E aí tem uma outra coisa, que é a reforma educacional do Paulo Renato de Souza, que é uma outra coisa que pouca gente fala, que é muito importante para o crescimento evangélico brasileiro. O que aconteceu no final dos anos 90, no começo dos anos 2000? A implementação do FIES e do ProUni. E a proliferação das universidades privadas. Um monte de gente passou a ser o primeiro universitário da família. Aqui na Zona Leste deve ter tido um monte. Não, um monte. Você deve ter conhecido muita gente que aconteceu isso. Ninguém da família tinha ido para a faculdade, o cara foi. Né? E não é que o cara foi necessariamente para a USP, não é que o cara foi necessariamente para Paulista de Medicina, que são universidades públicas que ele não teria que pagar. Não, ele foi para a Unip, para a Uniban, enfim, para esses grandes conglomerados educacionais que tiveram a possibilidade de existir graças à nova regulação do Paulo Renato de Souza no governo Fernando Henrique e depois a implementação de FIES e ProUni, que popularizou o ensino superior no Brasil. Essa popularização do ensino superior no Brasil, nas periferias, privilegiou muito filho de crente. Por quê? Porque quando a gente fala de uma periferia de baixa alfabetização, a probabilidade do filho de crente ser mais alfabetizado do que o que não é maior. Pode crer por causa da Bíblia. Tem que ler, tem que estar lá. Caralho, pode muito crer. Tá. Desculpa o palavrão aí, galera da religião. Não, então, sempre esqueço. Então, esse é um fenômeno pouco dito, mas ele é bastante real. Tá? Então, o que acontece? É muito comum. Você olha essas churches, já que a gente vai falar daqui a pouco das igrejas que voltaram para a língua inglesa, elas estão cheias de uma molecada que a mãe é tia do coque, mas a igreja do coque não faz mais sentido para ele. E outra, esse cara ele se forma, ele tem poder de renda maior, você que nem você falou, proselitismo, ele começa a influenciar os meios dele dentro do meio universitário, ele também começa a levar o próprio meio do qual ele estava inserido, porque tem a troca de volta, era no mundo secular para o mundo religioso. Então ele pinga no mundo secular, tem um sistema de som melhor, tem uma decoração melhor, uma arquitetura melhor, uma coisa melhor. Você nunca tinha feito essa conexão, irmão. Faz muito sentido, velho. Então, isso daí é uma coisa que a gente vê. Quando você vai nessas igrejas em inglês, que é essas churches aí e tal, que é da parede preta que o pessoal fala, a população ali é de gente que pisou na universidade pela primeira vez, é o primeiro da família que pisou na universidade. Que a mãe do cara era uma líder do círculo de oração do coque, aquela igreja de bairro da mãe dele já não faz mais tanto sentido por causa da linguagem e tal, mas ele encontrou, ressignificou numa outra igreja que vai ter um jeito de falar mais propício para o universitário, então você começa a ver uma nova eclosão, porque uma coisa foi esse primeiro estágio de capilarização das Assembleias de Deus. Um segundo fenômeno é esse fenômeno que chega na classe média e de repente a gente percebe, nossa, o crente existe. Quando ele era de periferia, ele já era numeroso. Mas a gente fingia que não estava lá. Agora, quando esse cara começa... Cara...
quando começa, no caso de São Paulo que a gente tá aqui, né? Quando começa a ter igreja na zona do rodízio, no centro expandido, e você vê lá uma fachada grande, toda preta, com logo bonito, identidade visual bem feita, porque a gente estava acostumado com o quê? Com salão de cabeleireiro, salão de beleza El Shaddai. Aquela coisa que eu tô falando de muita coisa que é padrão referencial muito paulistano, mas aquela coisa que tinha aquela poluição visual que o Kassab baniu com a lei Cidade Limpa. Ou a própria Universal, né? Pra boa parte. Isso, tá. Pode pra minha ser. mãe, evangélico era Universal. Ao mesmo tempo, eu andava com meus amigos evangélicos, eu frequentei muita igreja evangélica. E aí eu via qual era a diferença. Eu falava assim: não é só Universal, porque eu cheguei aí já em culto na Universal. O poder midiático da Universal é monumental até hoje. A ponto de muita gente associar. Cara, isso é uma coisa muito curiosa. Se você pergunta pra alguém não religioso qual é a maior denominação evangélica, hoje eu acho que já não é mais tão comum ouvir isso. Mas durante muito tempo as pessoas falavam, Universal é a maior que tem. Nunca foi, nem perto. A Assembleia de Deus sempre foi muito maior. Mas o poder midiático da Universal era fenomenal. E era um poder midiático com uma identidade visual meio tosca. Cara, o Show da Fé, do Henrique Soares, não é Universal Internacional da Graça, mas o Show da Fé, cara. O Show da Fé parece, ele lembra, em termos estéticos ou cosméticos, um programa da Manchete da década de 90. Mas eles também, você viu, eles se estabeleceram aqui, próximo da minha casa, eles estavam num lugar que era uma loja de colchões. Pronto. Era um salãozão grande, a fábrica de colchão quebrou, ocuparam umas cadeirinhas e vai embora. Mas de repente você tem igreja em zona de rodízio, bonitona, com identidade visual legal. Galera pagando uma fortuna para subir montanha. O poder político que decide eleições, etc. Aí começa a prestar atenção. Fala, pô, peraí. Tem um fenômeno aqui que vem acontecendo, mas de repente virou muito mais relevante. E é um fenômeno que tem as suas origens nessa questão de trânsito social e financeiro, que sem estabilidade da moeda e sem a reforma educacional do ensino superior do Paulo Renato de Souza, talvez tivesse acontecido, mas de outra forma. O que a gente tem visto nos últimos anos, um fenômeno aqui, que são dos fenômenos dos evangélicos não determinados, né? Então, com o crescimento dos evangélicos, com o crescimento da fé evangélica, com o crescimento do número de igrejas que a gente tem diversas pessoas que eles estão fechados com o cristianismo, né? Fechados com o evangelho, porém, às vezes o cara tava eu tava aqui na Bola de Neve, mas não era exatamente o que eu queria, eu tava aqui na Universal, não era exatamente o que eu queria. Ele ainda se vê como cristão, mas ele não tá frequentando uma igreja, né? Como é que você vê a questão desse fenômeno dos desigrejados? Poxa, essa é difícil. Eu acho que essa é mais difícil do que as outras todas, que as outras todas eu não tenho medo de me arriscar sem machucar ninguém. Essa daí, dependendo do jeito que eu falar desse público, tem gente que está nessa condição porque foi a uma igreja e se apaixonou por Cristo, mas tomou uma cacetada da religião, né? Do sistema religioso, dos pastores, dos cristãos que estavam ali. E aí você ser muito crítico de alguém que já tá ferido, machucado, ou mesmo já nem tá mais ferido, já cicatrizou, mas para ele essa é uma história ruim, que não quer voltar. Gosto de Jesus e pronto, não me enche a paciência, né? Então eu tomo um pouco mais de cuidado para falar disso daí. Do ponto de vista meramente teológico, eu diria, o cristianismo é uma fé comunitária. Então, toda hora que você olha para o texto bíblico e você olha para Jesus, é o próximo, você está inserido numa comunidade, é o bem do outro. Então, essa história de você viver sozinho, eu e Jesus, Jesus e eu, ela não cola a hora que você olha para aquilo que Jesus realmente está falando. Tá? Agora,
eu tenho a impressão que essa agilidade das igrejas evangélicas em se adaptar acaba criando organismos muito amorfos. O que eu quero dizer com isso? Bola de Neve foi muito hábil em perceber uma tendência e responder a essa tendência. E respondendo a essa tendência, trouxe consigo um jeito de falar de Jesus que fez sentido para muita gente. Tá, mas e depois que falou de Jesus? Qual é a proposta? O que existe de proposta de vida e de profundidade? Foi tão hábil em se modelar a tendência, mas não tinha as raízes tão bem fundamentadas para poder dizer, olha, a gente tem conteúdo para você continuar aqui. Quando você não tem conteúdo para segurar o cara, você segura o cara como? Volta lá na história da festa junina. Um código de regras. O que te... Vou contar uma história, fica mais fácil. Antes de namorar a Bruna, minha atual esposa, eu tava em fase de negociações. Tá. Com uma menina lá. E aí, a gente saiu na Vila Boim, passeio de Playboy, né, cara? Porra. Muito, né? Pô, não, tem piores. Isso é mais um passeio tradicional do que de Playboy hoje em dia. Pode ser. E a gente saiu a gente foi na Vila Boim, num restaurante da Vila Boim. E nesse restaurante da Vila Boim, eu pedi uma cerveja. Ela virou pra mim, crente, falou, Vitor, mas você bebe? Aí eu falei, olha, eu não fico bêbado, mas uma cerveja, assim, a gente saindo pra comer em um lugar, eu não vejo problema. E aí ela me faz a seguinte pergunta, tá, mas então, qual a diferença de você ser crente e você não ser? Eu não respondi pra ela aquele dia. Caralho, eita, essa daí é... Né? Fortíssima, hein? Eu não respondi pra ela aquele dia, mas por dentro, né, eu falei, cara, se a gente for namorar, eu vou ter muito trabalho pra explicar bastante coisa. Porque se a diferença de eu ser crente ou não tá em meia dúzia de coisas que são proibidas, eu acho que o evangelho nem é uma boa notícia, sabe? Tem que ter outra coisa. A diferença de eu ser crente é eu ser seguidor de Jesus. A diferença de eu ser crente é o meu interesse pelo próximo, como Jesus disse que tinha que ter. A diferença de eu ser crente é eu ter uma relação com Deus na qual eu tento amá-lo acima de todas as coisas. Alguém pode até argumentar, Vitor, eu concordo com você, mas ainda acho que você não devia beber cerveja em público ou não deveria beber. E a gente pode ter uma conversa sobre não beber, não tem problema nenhum. Agora, se o que me define como cristão não é o evangelho, mas é deixar de fazer algumas coisas, pô, peraí, cara, essa estrutura religiosa ela é muito frágil. Ela é muito fraquinha, ela é epistemologicamente muito rasa, né? E aí o que acontece? Quando você não tem substância teológica num ambiente religioso, como que você segura as pessoas? Proibindo coisas. Não pode Yu-Gi-Oh, né? Não pode... cara, eu tô olhando todas as coisas. Atrás de você, eu tô olhando todas as coisas que são proibidas para um monte de crente, para mim nunca foi. Então, o bonequinho do Freeza ali pra mim é maravilhoso. A cobrinha do Marcos Castro ali pra mim é ótima. O que tem aqui de coisa que é do diabo? Tem umas 3 aqui que é do diabo. Não, o chifrudo do diabo, a máscara do diabo, o dragão do diabo. Pros meus amigos comunistas é queimar combustível fóssil pra ver quem é mais rápido. O Ayrton Senna. É isso mesmo. Mas você vê como muda, né? Do religioso pro comunista. É um pulo. E é bem parecido, às vezes. Né? Mas o que eu tô. A minha brincadeira. O que eu tô querendo dizer é o seguinte:
O cara foi lá, ele ouviu o evangelho e pelo evangelho ele se apaixonou. Pela igreja e como ela se estrutura propondo uma vida mais profunda, não tinha. Então o cara chegou à seguinte conclusão: então sozinho eu tô melhor, eu leio aqui a Bíblia, eu tô mais no evangelho do que aquela galera que tá lá ouvindo um pastor que lê um versículo e começa a falar sobre um monte de outras coisas. E não fala da Bíblia, e não fala de Jesus, quer apitar como é que eu vivo o meu casamento, mas e a Bíblia ali? E Jesus ali? Não tem, é só um monte de regra. Então, assim, uma parte significativa dessa história eu acho que tem a ver com o fato dessas pessoas terem sido alcançadas por ministérios que foram muito hábeis em reconhecer a tendência e responder bem a essa tendência, apresentar de fato o evangelho e fazer com que aquelas pessoas se encantassem por Jesus. Mas o depois, cara, o depois ficou faltando, cara. E acho que deve ter dois fatores aí que eu consigo levar em consideração, porque quando eu vi a primeira vez esse tema, assim, eu fiquei refletindo muito em cima dele pra tentar entender, até do ponto de vista de quem não está dentro desse contexto, de como é que eu enxergaria. E acho que tem duas formas que eu consigo ver no contexto moderno de hoje, né? Então você pode ter cheguei até um espaço, encontrei o evangelho, encontrei a palavra de Deus, gosto muito e tal, mas a partir de certo momento eu começo a ver o estilo de vida, as imposições, as regras, olho e falo assim, pô, peraí, isso aqui eu gosto, mas isso daqui já não combina comigo, isso aqui já não combina comigo, talvez eu não consiga, e talvez nesse momento eu me torne um desigrejado, mas também tem um certo ponto às vezes, esperar uma igreja que seja permissiva com o meu estilo de vida. Sim, assim, isso existe também. Sabe, vou dar um exemplo muito exagerado aqui. Eu quero fumar um baseado, eu quero ficar doidão, eu quero ser tatuado, tocar um rock. Esse foi um exemplo exagerado. Mas quero chegar na igreja, ser aceito, que bate palma e fala que o meu estilo é... Porque eu entendo, assim, pô, vai precisar achar uma religião muito específica que aceite o teu lifestyle, entendeu? Mas eu diria pra você que hoje, com exceção do baseado, essas outras coisas... são até normal, né? Não, vou falar pra você assim, se você for na minha igreja no domingo, a tatuagem e ouvir uma banda de rock tá longe de ser um problema. E a gente é bem... como é que eu posso dizer... A gente é bem sério em expor texto bíblico, com as tradições fundamentais da igreja cristã, da ortodoxia cristã. A gente pega bem firme nessas coisas. Agora, se você chegar lá tatuar... vou te contar uma história, então. Acho que histórias, às vezes, são melhores do que conceitos. Quando eu fui fazer meu mestrado, eu e a Bruna mudamos para os Estados Unidos e a gente começou a procurar igreja. Né? Eu fui fazer meu mestrado lá, a gente começou a procurar igreja. E aí, a gente entrou em uma igreja que algumas pessoas tinham indicado, e os óculos da Bruna caíram no chão. Ela tinha aqueles óculos que a armação é um fiozinho embaixo, a lente saiu, e cara, um problema pra botar aquele negócio de volta, e o cara que tava do nosso lado virou e falou assim, cara, eu sou bom com isso daí, posso colocar? Falei, lógico. E ele foi lá cuidadosamente, colocou, devolveu pra gente, né? E aí o culto terminou, a gente foi conversar com o cara, foi o cara que apresentou a gente pra igreja, foi a igreja que a gente acabou ficando. E o cara muito simpático, apresentando a gente pra igreja, uma hora ele pergunta, e onde vocês estão morando? Onde vocês moram? Aí eu falei o bairro que a gente tava, era meio longe da igreja, ele falou, nossa, cara, meio longe, né? Mas se você gostar da igreja, fica. E aí eu perguntei pra ele, e você, de onde é? Aí ele falou, pra mim é mais fácil. Eu tô por aí. Eu olhei pra aquele negócio, eu tô por aí. Demorou um pouco pra cair minha ficha. O cara era morador de rua. Era uma pessoa em situação de rua. Mas, dentro do contexto americano, era uma pessoa que você não diria só de olhar que é uma pessoa em situação de rua. Resumindo, mais uma vítima do sistema de saúde norte-americano que você chega no hospital com o braço quebrado, os caras te enchem de opioide, você sai de lá viciado. Nossa. Tem muito dessa história lá, né? Ele era mais uma dessas. Pelo menos é o que ele contou, porque isso é socialmente mais aceitável, às vezes, do que contar outras coisas, né? Mas o que eu tô querendo dizer com essa história é o seguinte:
Essa igreja que eu acabei ficando lá nos Estados Unidos é uma igreja presbiteriana, tradicional, que o pastor que começou o trabalho ali, o Rick Hunter, ele encontrou Jesus em Alcoólicos Anônimos. Ele estava se livrando do álcool, entrou para Alcoólicos Anônimos, e ali ele tem uma experiência com Jesus. E depois disso ele sai, começa uma nova igreja, e começa a igreja com gente de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Que loucura, cara. Pois é. E aí, cara, nesse contexto, vira uma igreja que um morador de rua se sente confortável para estar. Super tradicional, só cantando hino, impresso no boletim, assim, sabe? Ministração da Eucaristia todo domingo. Você vai lá e pega, faz filinha para receber o pão e o vinho. Então, assim, super tradicional, só que cheio de gente tatuada. Cheio de gente que veio de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos. É uma igreja praiana, então a galera tava de chinelo e bermuda. Você e o Igor 3K iam poder ir lá sem nenhum problema. Eu normalmente tô de tênis, tá? Só tô de chinelo hoje, né? Pé, tá? Se não estaria de calça, tênis, estaria mais arrumado, peço desculpa. Não, que isso. Cheio de gente de chinelo e bermuda, né? Mas com uma proposta de conteúdo muito profunda. Muito profunda. A ponto de poder ser uma igreja conservadora, num bairro só de gente progressista e só com pessoas progressistas. Então, no púlpito, os pastores, a liderança, teologia conservadora, política razoavelmente conservadora, mas todo mundo ali de membresia, gente progressista, tatuada. Qual que é o lance? A proposta de conteúdo ali era uma proposta que fazia as pessoas identificarem. Se eu vier aqui semana que vem, vão me falar a respeito de como Jesus viveu. Se eu vier aqui semana que vem, vão me falar a respeito de como o texto bíblico é difícil, eu passo a entendê-lo e como ele faz sentido para mim hoje em dia. Então tem uma proposta aqui de conteúdo para ficar. Eu quis contar mais ou menos essa história, porque assim, cara, sim, as pessoas estão em busca de um lugar que as aceite. Às vezes isso é totalmente legítimo. Uma pessoa em situação de rua em busca de um lugar que a aceite, pelo menos de algum lugar que esteja interessada como que ela veio a se tornar uma pessoa em situação de rua, eu acho que é um negócio interessante. Eu e a Bruna, a gente decide ficar por causa dessa experiência, em parte por causa dessa experiência. Pô, que negócio fascinante, cara. Eu fui recebido em uma igreja e apresentado às pessoas por uma pessoa em situação de rua. Esse lugar é um lugar interessante. Esse que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com o Victor Fontana. Pra você assistir o episódio completo, clica no vídeo que vai estar aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis. Valeu.